o nosso ensino. Então, nós temos aqui: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, essa parte dos versículos 6 a 12, que é o nosso assunto de hoje. Se nós olharmos, se não tivesse essa colocação de Mateus aqui no final, isso aqui poderia estar em qualquer rede social, em qualquer mídia televisiva ou escrita, como se tivesse sido escrito ainda hoje. O que Jesus está falando na realidade? Jesus está falando de situações cotidianas. Basta que nós saiamos um pouco da letra para que nós possamos compreender. O que é a nação contra a nação? Senão as acusações que hoje nós estamos vivenciando nesse momento em que o planeta está em transformação. Acusações daqui, negligências de outro, fomes e terremotos. Sim, ele está falando aqui de fome física, de fome material. Ah, mas e os terremotos? Também ocorrem os terremotos materiais. As placas tectônicas, o próprio degelo das regiões árticas, mas os terremotos maiores que nós estamos vivenciando são exatamente dentro da moral. São aí terremotos emocionais e, por que não dizer, espirituais. Ele fala: eles entregarão para ser perseguidos e condenados à morte. Hoje, há uma ideologia e principalmente uma intolerância a tudo. Tudo é motivo para que possa ser exterminado, assassinado, perseguido. O preconceito, uma discriminação absurda em todos os tempos e em todos os lugares. Hoje, falar do Evangelho é preciso ter coragem. Para dizer hoje que segue uma doutrina, que persevera dentro de uma religião, é preciso ser forte, é preciso ter uma ideia do que quer dessa vida. Porque, às vezes, dentro da própria família consanguínea, nós vamos encontrar muitas dificuldades. E ele arremata de uma forma bem sucinta: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Porque se nós olharmos superficialmente, nós vamos pensar que a violência predomina, que o mundo está sem controle, que o mal vai prosperar para todos sempre. Não, muito pelo contrário. Essas criaturas estão recebendo uma última oportunidade. Então, perseverar até o fim é cumprir dignamente os desígnios divinos para a nossa reencarnação. Aqui representa Jesus, a luz do mundo, o caminho que todos nós estamos a trilhar. Jesus não morreu, ele simplesmente mostrou para nós que tudo isso aqui é temporário, por isso preservar até o fim. A transformação do planeta, sim, nós estamos, o universo é harmonia, o universo é equilíbrio. Haverá e há muitas moradas na casa de meu Pai. Para qual? Qual será a nossa destinação? De onde nós viemos?
Qual é a causa do nosso pretérito? Então, a transformação da Terra, nessa imagem à direita, muitos pensam que será uma transformação material, que nós vamos acordar daqui uns anos e vai estar tudo, as árvores vão estar todas floridas, os pássaros cantando, os sinos tocando e não vai haver mais violência, fome, nada disso. Não, isto é uma ilusão. Isso sim é uma utopia para todos nós. As duas figuras centrais. Se nós olharmos, a criança não tem como não se encantar, não tem como nós não acharmos lindo, e aqui ficaríamos falando de adjetivos até o final da aula. Mas nós não sabemos qual será a sua destinação. Nós não sabemos quantos dias, quantos meses, quantos anos ele viverá, se será alguém do bom, se será alguém que vai, de repente, ser causa de desgosto, de transtorno para a sua família. Da mesma forma, se nós olharmos, foi esse o objetivo. Olhar essa criança poderia ser esse rosto experiente que está à sua direita? Poderia. É a mesma pessoa, é o mesmo espírito, porém num corpo experiente, num corpo onde as experiências da vida, onde a vivência o transformou e o modificou. Então, nem toda mudança, nem toda transformação significa que será algo novo. Sim, novo na transformação, mas não perante aos nossos olhos. Muitos vão dizer, é uma idosa, é uma velha, é alguém de mais idade, mais experiente. É um espírito que cumpriu dignamente o seu papel. O planeta Terra sempre esteve nas mãos do Cristo. Sempre. Deus sempre soube das nossas necessidades. E nós sempre recebemos oportunidades ímpares de trabalhar e de servir. Então, vamos lá. A fome, sim. Os lares em desajuste, sim. As guerras, que o sermão profético nos diz, sim. Hoje as guerras são muito mais tecnológicas. As guerras, hoje, elas têm uma preocupação. Às vezes, os prédios, as construções até ficam em pé, mas os seres humanos são dizimados, até mesmo por causa das guerras químicas e tudo aquilo que é usado. Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que os acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Sim, então, em todos os tempos, desde a vinda do Cristo aqui, que Jesus, o objetivo dele sempre foi nos preparar para o futuro, sempre foi nos preparar para a realização, a transformação do planeta. Uma vez que nós saímos do mundo primitivo e fomos alçados a um mundo de provas e expiações pelo código de fraternidade que Jesus nos deixou, então, a partir daquele momento, com a imigração e a emigração de espíritos, nós estamos nos renovando constantemente. E esses fatos, cataclismas ou mesmo os flagelos naturais, são necessários para o nosso aprendizado e também para a nossa evolução. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Da mesma forma que nós convivemos com nossos avós, alguns que tiveram o privilégio dos bisavós, hoje, quando ele fala dessas duas gerações, exatamente ele está se referindo aos espíritos que estão chegando encarregados da transformação do planeta em mundo regenerador. Quando nós estudamos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mundo de provas, a destinação da Terra, mundos superiores, então nós sabemos que, da mesma forma
que partem, os espíritos que aqui já ofereceram a sua colaboração, que já deram a sua contribuição, outros estão chegando, e muitos deles sem ligação com o planeta. Muitos deles vindo de outros orbes, muito mais adiantados espiritualmente, não só tecnologicamente, cientificamente, mas principalmente adiantados na moral. O planeta vai se transformar em mundo regenerador moralmente. E esses espíritos que estão chegando, exatamente pela convivência conosco, nós que já estamos aqui cumprindo a nossa parte, cumprindo o nosso papel, nós, ao mesmo tempo que temos a oportunidade de ensinar e de ajudar, também estamos tendo uma oportunidade de retornar à pátria espiritual, já conscientes do que nos aguarda quando aqui retornarmos na Terra regenerada. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para mundo de regeneração? Que é uma pergunta constante, é uma pergunta muito comum que todos nós espíritas sempre ouvimos. Vocês falam que a Terra vai se transformar, vai mudar. Como isso ocorrerá? Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Se há 2021 anos atrás Jesus já falava de todas essas tribulações, de todos esses tormentos, então agora é chegado o momento em que nós, através do conhecimento, através dessa transformação, nós já temos condições de compreender que a nossa existência é muito mais do que uma matéria perecível, que nós somos verdadeiramente espíritos, a nossa essência é espiritual, a nossa morada, a nossa casa é na espiritualidade. Aqui nós estamos reparando erros, aqui nós estamos reparando faltas, aqui nós estamos corrigindo imperfeições para que possamos ser merecedores de continuarmos a nossa jornada aqui. É claro, o próprio Livro dos Espíritos nos ensina. O espírito, ele não estagia todas as fases da sua existência em um mesmo planeta. Se nós estávamos aqui quando primitivos, ninguém pode afirmar. Muitos de nós estávamos lá gritando, crucifica-o, crucifica? Talvez, pode até ser. Aí já está falando algo que é peculiar a nós. Mas o que isso importa nesse momento? Nada. Errar, todo aquele que quer aprender, ele precisa do erro. O erro é uma oportunidade bendita de testarmos, de ver se vai dar certo ou não. É melhor errar, mas tentar, do que ficar na inércia, ficar acomodado e não seguir adiante ou não aprender de forma alguma. O reinado do bem poderá se implantar algum dia na Terra? A Terra vai chegar um momento em que o bem vai prevalecer, em que a caridade será algo natural? Será que um dia na Terra nós vamos conviver com espíritos? Será que nós vamos aqui estar naquela condição de perdoar desinteressadamente? Será que nós já seremos capazes verdadeiramente de amar ao próximo como a nós mesmos? Porque o que nós aprendemos é que nos mundos puros, nos mundos felizes, o bem prevalece. Sabemos que no mundo de regeneração, o bem e o mal caminham ainda lado a lado. Se na Terra o mal ainda prevalece, no mundo de regeneração
prevalecerá o bem. É isso que o sermão profético tem por essência. Ele nos está falando, isso acontece desde que Jesus assim pronunciou. Essas transformações vêm ocorrendo fisicamente, materialmente. Moralmente, nós demos um grande salto depois de 1950. Isso está relatado em algumas obras, não tão divulgadas, mas no livro O Consolador. Então, por exemplo, lá tem muitas explicações a respeito de determinados assuntos que são pouco abordados. E todas as respostas ali são fornecidas por Emmanuel. Então, o reinado do bem poderá se implantar um dia na Terra? O bem reinará na Terra. Contra os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão aí que reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Alguns dizem assim: os espíritas gostam de afirmar que vai haver um novo exílio, como aconteceu com os capelinos. Não, não vai haver. Já está havendo. Muitos espíritos que tiveram uma oportunidade, como já falamos, muitos espíritos de regiões inferiores, muitos espíritos recalcitrantes, muitos espíritos tenebrosos, eles tiveram uma oportunidade de aqui estar, por mérito das suas genitoras, dos pais, até mesmo de avós. Porém, é a última oportunidade. Não que eles não fossem, porque Deus não condena ninguém. Jesus não condena ninguém a penas eternas. Nós sabemos que não existe. Porém, o orgulho e o egoísmo, que andam de mãos dadas, são a causa de todos esses males que ainda existem no mundo de provas e expiações. À medida em que a caridade, o perdão, a indulgência, a paciência e a tolerância vão sendo práticas diárias, vão sendo absorvidas por esses espíritos que estão chegando, associados, sim, à evolução, nós então estamos trabalhando para vencer essas dificuldades que ainda atrapalham o progresso espiritual e moral da humanidade hoje encarnada. Algumas figuras, só para citar, que é só para ilustrar o que era a Terra lá quando Jesus recebe aquela nebulosa incandescente das mãos do Criador, e a Terra hoje. Isso é só uma figura comparativa. Então, 2021, todo mundo está habituado. Aqui é uma progressão que a NASA faz. É uma progressão muito usada, principalmente pela comunidade científica europeia. Todos nós sabemos que a Terra vai ser absorvida pelo Sol daqui a alguns bilhões de anos. Nós podemos prever? Não, nós não podemos. Então, é só uma ilustração. A Terra vai ser absorvida. E da mesma forma que ela era incandescente quando se deslocou do Sol, a mesma coisa vai ocorrer quando ela, então, se aproximar novamente. A nossa reencarnação, né, dentro do planeta, uma instrução, é só uma ilustração da oportunidade que nós estamos tendo. Nós deveríamos tratar a Terra, esse planeta bendito, aqui como se fosse aqui a representação, aquela que nos oferece a oportunidade bendita da vida material que nós aqui hoje estamos desfrutando. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias,
compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens inteiramente dispostos a acolhê-los. Alguns talvez dirão, não vou dizer de vocês que aqui estão, porque todos estão aqui. Doutrina espírita é aprendizado. Doutrina espírita é buscar conhecimento. E ninguém é obrigado. Todos aqueles que vão estudar, assim como que gostam de ler, mas ler é diferente de estudar, mas adquirir conhecimento é adquirir ferramentas para que possamos nos melhorar. Então, se nós continuarmos, como falamos já outras vezes, se nós continuarmos lendo a Bíblia ou os livros da codificação, não trouxermos para o nosso dia a dia, nós não estamos avançando em nada. Então, se Jesus alertava no sermão profético para as dificuldades, as turbulências e as tormentas, aqui ele está dizendo que os postulados da doutrina espírita, pela sua revelação universal, porque ela não é única, então ele está dizendo, esses espíritos que aqui chegarão, trarão esse conhecimento do mundo espiritual, trarão essa importância que é nós prepararmos a nossa morada. Então, não só o conhecimento que recebemos no mundo espiritual, mas como nós estamos aplicando ele aqui na nossa encarnação. Então, esses espíritos encontrarão no Espiritismo uma oportunidade única para que possam dar continuidade aqui aos desígnios, às suas metas e aos seus ideais. Então, todos os homens, quando fala homem, sempre numa representação da humanidade. Então, a humanidade vai avançando pouco a pouco, à medida em que compreendemos que religião não significa ser beato, que religião não significa ser carola. Falar de Deus e falar de Jesus é reverenciar ao Pai, é reverenciar ao Criador, é agradecer a oportunidade bendita de tudo que nós conhecemos e do que nós somos e do que hoje nós estamos. Celebrar Jesus é celebrar a vida. Celebrar Jesus é celebrar o amor. O túmulo vazio, ele tem essa representação. O amor não morre, o amor não acaba. Não se consegue, pode até matar a matéria, o homem, mas não mataremos os sentimentos que o Mestre nos deixou. A nova geração não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, não adianta nós ficarmos esperando que vai voltar o Francisco de Assis, o Emmanuel, a Joana de Ângeles, Teresa d'Ávila, a Irmã Dulce e todos os outros. Sim, muitos espíritos aqui estarão, exatamente para conduzir esses espíritos que são de outros orbes. Mas a grande parte da população espiritual da Terra são todos os 11 bilhões de espíritos ligados a ela. Aqueles que já aprenderam, aqueles que avançaram, aqueles que estão, como diz aqui, predispostos a viver os ensinamentos de Jesus no seu dia a dia. Agora, já passou da hora da reparação, já passou o momento da reconciliação. Então, com a chegada dessa transformação, é hora, todos já receberam o seu certificado, todos já receberam ali o seu diploma. Então, agora é colocar em prática. Se hoje muitos de nós ainda estamos estagiando, a partir de agora nós já temos condições de vivenciar
tudo isso que nós aprendemos. O Evangelho sempre norteou a nossa vida, mas agora, com a codificação espírita, nós temos um farol a guiar os nossos passos. Então, nenhum de nós já pode alegar desconhecimento. Claro, a grande maioria, não só dos espíritas, tem espíritos bons, espíritos dedicados em todas as denominações religiosas. Porém, muitos deles ainda estão apegados ao misticismo, ao fanatismo. Muitos deles ainda deixam-se levar por uma cultura do que está na Bíblia, do que está, não. Se o meu dirigente, o meu pastor, o bispo, o clero, o papa fala, é a palavra dele que prevalece. Não. Hoje nós temos condições de pensar, de agir, mas principalmente de realizar. A transição para uma nova era está inserido em um planejamento divino. A espiritualidade tem propiciado alertas e orientações continuadas, mas mantendo a tônica do apoio e do consolo. Jesus, como nosso mestre e guia, deixou claro que ninguém ficará desamparado, como explica na parábola da ovelha perdida. Sim, ele vai deixar as 99 ovelhas ou 49 ovelhas e vai em busca daquela ovelha perdida. Mas não está intrínseco que ele vai trazê-la para o planeta Terra. O exílio espiritual existe por causa disso. E já houve e existe em muitos outros orbes, em muitos outros planetas. Da mesma forma, da parábola da ovelha perdida, a parábola das 10 virgens, as 5 sensatas mantiveram o azeite, buscaram o conhecimento, a informação, se dedicaram, então elas estavam prontas para seguir adiante. As outras 5, insensatas, distraídas ou imprudentes, ela não fala que elas ficaram perdidas, elas perderam uma encarnação. São essas criaturas. Então, muitos daqui estão, no momento do seu retorno ao mundo espiritual, lamentarão a oportunidade perdida. Lamentarão não estar mais junto à sua família espiritual. Mas tudo isso será por a sua própria responsabilidade. Eles próprios não aproveitaram essa oportunidade. A Terra não é um lugar de recreio. A Terra não é um lugar de passeio. Ninguém vem aqui para descansar. A Terra é um local de trabalho. A Terra é um local de servir. Sim, de espiar também, mas sempre tendo como meta principal alcançar os objetivos a que nos propomos quando estabelecemos o nosso planejamento reencarnatório de acordo com as nossas necessidades. Cabendo lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão. Geralmente, vou começar de novo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoce, aliadas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de um certo grau de adiantamento interior. Em todos os lugares, nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. Se nós observarmos no nosso dia a dia, seja no ônibus, no metrô, no consultório médico, no posto de saúde, seja no supermercado, estou falando de lugares básicos em que nós ainda podemos nos movimentar livremente com o distanciamento responsável. Muitas vezes nós ouvimos de crianças ou de pais dessas crianças dizendo: nossa, mas onde ela aprendeu isso? De onde ele tirou essa ideia? São crianças que falam coisas profundas, são crianças que às vezes falam coisas que traz ali de uma forma sublimar ensinamentos profundos.
A mesma coisa que ele está dizendo aqui. Então, os espíritos que aqui estão chegando não são mais exilados, não são mais degradados. A partir de agora, todos esses espíritos que estão nascendo, todos esses espíritos que estão reencarnando na Terra, têm um compromisso direto com a reencarnação. Então, conscientemente, todos eles, assim como nós também fomos convidados, eles foram encarregados. Mas grande parte desses espíritos aqui já estiveram, já viveram experiências terrenas na Terra. Só que, retornando ao mundo espiritual, mais de uma vez, foram se aperfeiçoando, foram se melhorando, se capacitando exatamente para estar aqui neste momento em que a Terra necessita exatamente de uma contribuição maior. Um salto quântico na moralidade. E se nós olharmos, nós já melhoramos bastante. Basta olhar a nossa volta. Ainda acontece, se nós nos desligarmos das redes sociais, se nós nos desligarmos de alguns programas que tanto nos chamam a atenção, nós vamos ver que existem coisas salutares, que existem coisas benéficas. A televisão, por exemplo, é um recurso. A televisão é um instrumento de ótimo aproveitamento. A televisão é um veículo que todos deveriam ter em todos os lugares, mas ela tem um botão de liga e desliga. O que nos falta é conscientização para nós decidirmos o que é melhor para nós e para aqueles que caminham conosco. A destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada se aniquila. A própria água, dentre os elementos naturais deste planeta, nós o encontramos nos 4 estados, sólido, líquido, gasoso. Então, a própria água, quando impura, ela adentra pela própria terra, se purifica e volta, está sempre se renovando. Se nós pegarmos a cana-de-açúcar, por exemplo, que a cana hoje representa o que o trigo já foi um dia, sim, é preciso passar pela moenda e ela vai se transformar em vários produtos tão necessários hoje em dia. E assim também somos nós. Nós precisamos dessa transformação. A moenda, o que a moenda é para o trigo, o que a moenda é para a cana-de-açúcar, assim a dor e o sofrimento representa para nós. Então, quando nós olhamos lá o sermão profético, Jesus está rogando uma praga, Jesus está fazendo uma premonição? Não. Jesus tem o controle absoluto do planeta e dos espíritos que ele convidou para aqui estar. Exatamente por ele ter o currículo, por ele ter o prontuário de cada um de nós em suas mãos, ele sabe a nossa destinação. Ele sabe o que nós somos capazes. Ninguém pode dizer, ninguém surpreende a Deus, ninguém surpreende a Jesus. Nós surpreendemos os nossos iguais, mas os superiores, eles já são capazes de definir e de saber as nossas ações muito antes que elas aconteçam. A Terra atingirá, material e moralmente, um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á um mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na Terra, porque nela reinará a lei de Deus. Então, quando Jesus diz a felicidade não é desse mundo, fazendo uma relação do que está no livro do Eclesiástico, que a frase não é de Jesus, é de Salomão, quando ele está falando do seu reino, que ele conquistou palácios, ouro, prata, jardins, paineiras e tudo que era considerado de alto valor à época, e ele não encontrou a felicidade, nem mesmo
junto às 700 esposas e 300 concubinas com que ele vivia. Então, quando a terra atingirá moralmente esse estado mais elevado em que nós estamos, então as expiações não terão mais lugar. Aqui não existirá mais expiação, mas todos os espíritos que aqui estarão comprometidos na sua melhora e fazer com que a Terra também avance moralmente para melhor. Então, podemos dizer que a Terra regenerada prevalecerá o grande ensino de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será essa a nossa preocupação primeira e única. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Todas as leis da natureza são da obra da eterna sabedoria e da presciência divina. Tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Também já falamos, mas é sempre bom recordar. No livro Deuteronômio, um dos livros do Pentateuco judaico, que é dito que foi escrito por Moisés, então lá está uma colocação que fala, Deus que fala, eu já os conhecia antes mesmo de os ter criado. Então, a nossa destinação é uma só, a esfera crística, que é a mais alta hierarquia que nós conhecemos. Só que as coisas não acontecem aos saltos, não acontece de acordo com a nossa vontade ou os nossos caprichos. Na vida, tudo é um processo. Em todas as situações que nós vivenciamos, existe um processo. O que seria isso? A lagarta, ela não precisa de ajuda, ela não precisa de medicamento, ela não precisa de oração, ela não precisa de vibração, ela precisa de um processo para que ela possa se transformar na borboleta. E é preciso respeitar. Se nós formos querer ajudar a lagarta a se libertar, muito provavelmente nós vamos acabar mutilando. É o que acontece em muitas situações no nosso planeta bendito. Nós, muitas vezes, na pressa de realizar, no imediatismo a que nós estamos habituados, nós queremos apressar esse processo. Não. As estrelas que nós hoje definimos, que nós olhamos para o céu quando está visível, as estrelas também estão lá durante o dia. Mas por que nós não as vemos? Devido à luz do sol, tão necessária para nós, espíritos encarnados que aqui caminhamos. Mas à noite, a lua, ela reflete essa luz, mas nos permite enxergar este chamado universo, o céu, com os astros e estrelas, que nós conseguimos ver alguns até a olho nu. Mas isso é um processo, não é porque nós queremos. Sim, é porque as leis divinas são perfeitas e imutáveis, e Deus não precisa mudá-las. Os homens já têm uma propulsão, sim, a querer levar vantagem, a cuidar dos seus interesses, manter as mordomias. É o que leva à violência, é o que leva à guerra, é o que leva ao consumo, é o que leva a moral, muitas vezes, a descer às regiões inferiores com todos os seus desvios e com todas as consequências cabíveis da nossa ilusão passageira. A humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Resta ainda aos homens um imenso progresso a realizar. Fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Pesquisa, nós devemos aproveitar, pesquisa e estatística, nós devemos usar somente aquilo que é aproveitável e não ficar quebrando a cabeça. Porém,
o orçamento armamentista do planeta Terra supera em mais de 100 vezes o segundo colocado, que seria a saúde ou a educação. Então, por si só, aqui, fundamentado nisso, como que nós vamos falar da caridade? Como nós vamos falar de fraternidade se muitas vezes para manter o nosso conforto, se muitas vezes para manter as nossas condições materiais, nós muitas vezes levamos os nossos semelhantes à escravidão, muitas vezes deixando-os sem o próprio sustento, o necessário à sua manutenção. Como nós queremos ser solidários se nós muitas vezes não somos dentro da nossa família consanguínea, onde nós estamos buscando? Então, se nós sentarmos aqui e formos fazer o evangelho no lar, posso fazer o evangelho no lar usando a Bíblia? Pode, até deve, mas qual é o grau de conhecimento das pessoas que estão junto? Porque você pode ler a Bíblia, mas você consegue interpretar para eles? Ah, tem que interpretar? Porque senão eles vão fazer o que nós fizemos culturalmente por mais de 600 anos aqui nesse Brasil. Nós vamos continuar seguindo as orientações dos outros, deixando que eles pensem por nós, enquanto esquecemos que nós temos raciocínio contínuo, que nós temos livre-arbítrio, que nós fomos criados simples e ignorantes, mas que a nossa destinação, sim, é a felicidade. E a felicidade, mesmo que seja ela passageira, mesmo que seja ela restrita a algumas situações, nós podemos viver felizes, sim, num planeta Terra, desde que nós pratiquemos o bem. Para sermos felizes, o nosso semelhante, os nossos irmãos de caminhada, também devem se encontrar no mesmo patamar que nós. Não estamos falando que todos têm que estar na mesma morada, nas mesmas condições. Estamos dizendo que todos devem estar em paz com sua consciência e que todos tenham o necessário de acordo com a sua necessidade. A agitação dos encarnados e desencarnados, a agitação dos encarnados e desencarnados se juntam por vezes, e mesmo na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza, às perturbações dos elementos físicos. É no período que ora se inicia que o espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o futuro, muito mais para o presente, que trabalhais. Quando está lá, espíritas, instruí-vos, está lá para nós. Então, amai-vos uns aos outros. Nós já dissemos, não é só uma questão de brincadeira para alegrar. Só que tem muitos espíritas que dizem, armai-vos e destruí-vos uns aos outros. É uma pureza doutrinária, é um personalismo tão grande e tão latente que muitas vezes nós estamos incorrendo nos mesmos erros da reforma e da contra-reforma lá de Lutero. Por quê? Nós temos os nossos compromissos espirituais. Quando nós reencarnamos, nós temos um compromisso para conosco mesmo. Nós temos um compromisso para com a nossa família. Nós temos um compromisso para com a sociedade. E nós temos um compromisso, Regina, para com o universo. É a nossa consciência cósmica. Então, todos eles precisam estar em perfeita harmonia. Se a minha responsabilidade pessoal estiver em contradição com o meu compromisso em relação ao semelhante, ao trabalho, aquilo que nós realizamos, significa que algo não está de acordo com o planejamento reencarnatório. Então, é preciso buscar no Evangelho de Jesus. Aí nós compreendemos o esforço de São Luís, de Santo Agostinho, de São Vicente de Paulo, que também sofre muitas restrições daqueles
moralistas dentro da doutrina. Por que São Luís? Por que Santo Agostinho? Por que São Vicente de Paulo? São os grandes filósofos da Igreja Romana. Mas, no mundo espiritual, todos eles entenderam o objetivo e a plenitude da vida. Eles, exímios conhecedores do Evangelho de Jesus, eles que grande contribuição deram para a implantação do cristianismo, agora, renovados, eles vêm exatamente em nosso socorro e em nosso auxílio, explicando para nós o que estava naquele conceito. Não o que está errado dentro dos conceitos religiosos, mas de acordo com o mundo espiritual. Então, o conhecimento muda. Não é que o conhecimento muda. O conhecimento, assim como o pensamento, ele evolui. Então, se nós temos uma enxada e temos um jardim, significa que nós temos que carpir, nós temos que eliminar as ervas daninhas. É só para isso que serve a enxada? Quando nós compreendermos que a enxada serve para limpar um bueiro, para tirarmos a sujeira ali da rua, para facilitar o trabalho de uma série de circunstâncias, e até mesmo alguns podem até usá-la como uma arma para ferir e, por que não, para o desencarne do nosso próximo, do nosso irmão. Então, é isso que ele está falando. As perturbações dos elementos físicos é isso que nós estamos vivenciando no nosso dia de hoje. Tem dias em que nós fazemos força para realizar as coisas. Parece que nós estamos andando contra o vento. Nós temos um esforço enorme, porque nós nos deixamos levar dentro dessa psicosfera de desânimo, dentro dessa psicosfera de discussão, de discórdia, de ideologias que não visam o progresso, que não visam o bem-estar, mas sim em estar com razão. Nesse momento, nós não é importante ter razão, o importante é ter paz. E o Espiritismo, ele tem essa capacidade. Então, hoje, nós estamos na nossa primeira encarnação como espíritas. Ninguém neste planeta pode falar que já teve mais de uma encarnação. Não. O Espiritismo está fazendo 164, fez 164 anos. Então, de acordo com todo o conhecimento que já nos foi passado em informações, nós sabemos que agora, daqui mais alguns anos, começarão a retornar à Terra aqueles que receberam os primeiros rudimentos do Espiritismo. Então, é a nossa oportunidade de aprender para que nós possamos melhor servir. Então, a Terra, como aquele longínquo mundo de Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo da vida e luz desde o princípio. Então, se Jesus estava dizendo, se Jesus já falava, né, de que será amarrado e será jogado no fogo eterno, que toda árvore que não foi criada pelo meu Pai, plantada pelo meu Pai, será arrancada, amarrada em feixes e lançada ao fogo, ele está falando exatamente disso. Aquela criatura que não produziu, aquela criatura que não aprendeu, que não desenvolveu, que não reparou, que não perdoou, aquela criatura que não se preocupou em adquirir os recursos e os mecanismos, será como aquela criatura que enterrou ali o seu talento. Será como aquela criatura que ficou na ociosidade, na preguiça. Aquela criatura que ficou sentado o dia inteiro, observou as árvores, observou o sol, a chuva, o movimento dos animais, o canto dos pássaros, mas que no final da tarde vai perguntar: o que você fez do seu dia? E aí ele vai entender
que perdeu uma oportunidade bendita de realização. E encarnação, neste momento, onde as famílias, onde os espíritos que aqui estão chegando, cada vez estão querendo ter menos filhos, 1, 2, 3, e olha lá. Então, imagina o tamanho da fila para reencarnar. E muitos dos que estão tendo essa oportunidade estão chegando aqui e não estão aproveitando. Chegam aqui e logo retornam ao mundo espiritual. E aí são encaminhados novamente para o final da fila. Então, segundo o Emmanuel, houve um tempo aí, de uns 200, 300 anos atrás, em que a espiritualidade ficou muito feliz, que a fila para reencarnar diminuiu bastante, mas que ultimamente tem aumentado, voltou a aumentar, exatamente dos espíritos que estão voltando aí sem cumprir os seus objetivos. O sermão profético de Jesus é um texto atual e necessário. Ocasião em que Jesus anuncia ao mundo os grandes abalos internos que modificarão ao seu tempo a humanidade. Estudiosos de todos os tempos têm visto nele o anúncio do fim do mundo e do dia do juízo. Porém, só à luz da reencarnação e dos ensinamentos espíritas podemos compreendê-lo em sua profundidade. Sim, as religiões que acreditam somente na matéria, aqueles que acreditam que existe somente uma vida, ou mesmo aqueles espiritualistas que acreditam que existe algo que sobrevive ao corpo material, mas não sabem qual é a sua destinação. Se não sabem qual é a sua destinação, então não sabem o significado de que existem muitas moradas na casa de meu Pai. Da mesma forma, Jesus não idealizaria um planeta de mundo primitivo passando por todas essas transformações simplesmente para que, quando o último homem encarnado aqui, vamos assim dizer, dessa leva, morresse, tudo estaria encerrado. É uma renovação constante. Então, a doutrina espírita, mais uma vez, vem em nosso socorro. A transformação do espírito segue proporcionalmente à transformação do mundo em que nós nos encontramos. O que mudam são os valores, o que mudam são os postulados que nós estamos estudando. Os espíritos que aqui retornam são os mesmos, mas melhorados. É como se nós saíssemos daqui com um certificado, fomos no mundo espiritual, nos capacitamos, fizemos um mestrado, fizemos uma pós-graduação e aqui retornamos para dar a nossa continuidade, para dar a nossa colaboração. Então, a doutrina espírita, hoje, ela está ensinando a preparar esse terreno fértil. Qual o melhor adubo, a melhor forma de hidratar, como evitar as pragas, como o orgulho, o egoísmo, o ciúme e a inveja. Tudo isso precisa ser combatido. A terra está sendo preparada. O terreno está quando o terreno estiver pronto, então a boa semente, a semente será lançada. Mas essa semente aqui já esteve. Então, exatamente por não frutificar, exatamente por não render o necessário, mas agora melhorada, ela terá condições, sim, de frutificar, produzir e alimentar. Nesta mensagem, as palavras de Jesus são direcionamentos em nossa vida, fazendo-nos rever nossas posturas no sentido de que a verdadeira transformação é íntima. O Mestre anuncia ao mundo os grandes abalos internos que modificarão ao seu tempo a humanidade. Então, sim, é uma regeneração. Se nós olharmos hoje, a forma de comércio é diferente, a medicina avançou e muito, a arquitetura, as artes, em todos os segmentos materiais, em todos os segmentos,
A ciência e a tecnologia foram importantíssimos para os avanços que hoje nós desfrutamos. Da mesma forma que nós temos, sim, os representantes do Evangelho, os enviados do Cristo para aqui estarmos conosco, fazendo-nos avançar moralmente. Ah, mas eu não conheço ninguém. Hoje nós não temos nenhuma liderança religiosa. A liderança religiosa, a liderança evangélica que nós buscamos tem que ser nós. Todos nós devemos ser referência. Jesus não é nosso guia e modelo? Se onde nós estivermos e com quem estivermos, se nós formos capazes de refletir a luz divina, se nós formos capazes de refletir a misericórdia de Deus e o amor de Jesus, nós vamos estar sendo uma grande liderança. E é isso o que importa. O que importa são os nossos atos, são aquilo que nós estamos fazendo. É o nosso dia a dia. Nós temos que ser um evangelho vivo para todas as criaturas. Difícil? É. Para muitos, é até impossível. Não, não é. Impossível é algo, não devemos qualificar dessa maneira. Por quê? Da mesma forma, pode ser dificultoso, pode ter muitos obstáculos, mas todos nós, com boa vontade, com dedicação, nós vamos realizar os nossos objetivos. Se a criatura quer ir até o jockey e quer ter um animal de competição, e ele quer lá e vai até o jockey, ele não vai comprar uma tartaruga para colocar lá. Ele vai comprar um cavalo. Então, é preciso não criar também falsas expectativas. Não é só o conhecimento e a informação. É preciso investir sabendo o que nós estamos buscando. A tartaruga é culpada de colocar lá e ela não chegar nunca em primeiro lugar? Não. Quem está depositando nela, quem está aí subjugando, é exatamente quem está colocando, não ela. Ela está dentro do seu planejamento, dentro daquilo a que ela se propôs. Imagens fortes, vão dizer alguns, nossa, esse evangelho, esse curso do Aprendizes está um tanto, às vezes, pesado, um tanto quanto violento. Não, até quando nós vamos continuar fechando os olhos e fingir que as coisas não acontecem? A bebida está aí, de uma forma escancarada, o álcool, vamos assim dizer, está e muito mais prejudicial, porque o álcool, muitas vezes, vem em termos de desagregação, destruição de família. Os tóxicos, sejam eles todos, né, aí o tabaco, maconha e cocaína, são formas de fuga, a fuga da realidade. As pessoas têm dificuldade de encontrar-se consigo mesmo. E então, muitas vezes, pensando em fugir da própria existência, fugir da sua realidade, buscam um ser ideal imaginário. Desertar da vida pelas portas do suicídio é uma forma enganosa. Nunca foi a solução de dificuldades, de frustrações ou de decepções. No mundo de provas e expiações, todos nós precisamos aprender a lidar com as adversidades que a vida nos oferece. Então, sim, é triste, e todos nós temos dever e obrigação de trabalhar, de esclarecer, para que esses fatos sim tendem a desaparecer, para que isso possa não mais ocorrer. Ah, mas a criatura é porque a vida dela era muito difícil. Ninguém chega aqui enganado. Todos nós partimos do mundo espiritual, todos nós partimos da pátria espiritual exatamente com o nosso cronograma, o nosso prontuário nas mãos. Aqueles que não tiveram condições de decidir por si, tiveram o apoio, a ajuda e a colaboração dos benfeitores espirituais. E se tem algo que todos nós também temos certeza,
é que todos nós somos assessorados, amparados, protegidos pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos anjos protetores, pelos nossos mentores ou benfeitores espirituais. O que acontece é que muitas vezes, na busca dessa fuga, nós fechamos os ouvidos e não ouvimos. Nós fechamos os olhos e não conseguimos enxergar. Isaías, o grande profeta, já nos ensinava lá no Antigo Testamento. É preciso ter olhos de ver, é preciso ter ouvidos de ouvir, para que nós não nos desviemos do caminho do bem. É, pois, para o futuro, mais para o presente, é, pois, para o futuro, mais que para o presente que trabalhamos. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são aí solidárias, e não há um só dos efeitos que designais, sob o nome de grandes perturbações, que não seja a consequência da imprudência e das influências de todo o sistema. Então, Jesus não está falando do fim do mundo. Jesus não está falando do fim dos tempos. Jesus está falando que muitas vezes, na busca da facilidade, muitas vezes querendo terceirizar as nossas responsabilidades e os nossos compromissos, nós entramos ou buscamos alguns atalhos sem conhecimento. Muitas vezes, nós fechamos os ouvidos aos instrutores, porque eles querem dedicação e disciplina, enquanto aqueles outros oferecem a facilidade, oferecem aí as alegrias infrutíferas e os enganos que tanta satisfação nos oferece. Então, se nós olharmos como nós somos influenciados pelo consumismo, pelo imediatismo, pela mídia, até mesmo pela reputação, se nós deixássemos de dar tanto valor à reputação e nos preocupássemos mais com a nossa consciência, com certeza o mundo estaria muito melhor. Porque reputação é o que os outros pensam de nós, e consciência são os nossos atos perante a nós mesmos. É muito triste? É terrível olhar, mesmo sendo imagens como essa? Sim, basta que nós nos coloquemos. Para muitos, o suicídio é um ato de covardia. Para outros, é um ato de extrema coragem. E em algumas situações, como a imagem que nós colocamos aí dos vícios, muitas vezes são induções que nós conhecemos tão bem na doutrina espírita como obsessões. Senão as vítimas, os algozes, todos se encontrando, todos interagindo para que todos nós possamos avançar. Vive-se na Terra o momento da grande transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. É uma época, teve uns anos 90, um bispo na Zona Norte, em que ele falava que família era o marido, a esposa e filhos. E isto causou um grande transtorno dentro da própria hierarquia da igreja. Mas isso é algo cultural. Isso está aqui para nós no mundo de regeneração. Só para falar na mudança do comportamento. Hoje, o que nós temos? Quem hoje pode falar que família é esse mesmo comportamento, tem essa mesma formação? Existe família de uma pessoa só. Hoje existem famílias, os casais trazem filhos do primeiro, do segundo, do terceiro casamento, e todos vivem juntos em harmonia. Outros se degladiam dentro do próprio relacionamento. Mas e a ideologia de gênero?
e os casais homossexuais ou homoafetivos, como a doutrina espírita, qual é a visão da doutrina espírita? A visão da doutrina espírita é com os olhos do amor, como deve ser. Todos nós, até os animais irracionais, eles têm o direito, eles não têm sentimento, mas eles têm sensações. O importante é as pessoas serem felizes. O importante é as pessoas estarem em paz. Então, não cabe a nós, se não é do nosso meio, se não é com você, é preciso respeitar. Nós precisamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E muitas vezes a nossa opinião, as nossas palavras, aquilo que nós estamos emitindo, isso contagia. Da mesma forma que nós podemos consolar através das palavras e dos nossos gestos, nós também podemos condenar, nós também podemos levar à situação de caos. Não precisamos lembrar muito de que foi uma voz desconhecida que gritou na multidão: crucifica-o. E ele foi levado ao madeiro lá, foi levado ao Calvário. Quem foi que gritou à primeira vista? Ninguém sabe. E isso não importa. O que importa é que aquela horda selvagem, aqueles espíritos todos sendo ali conduzidos por falsos profetas, se deixaram enganar. Se arrependeram depois? Muitos, até hoje. O Judas Iscariotes, que é o maior exemplo de remorso e de culpa, muito antes ele já não tinha desertado da vida. Então, nós não podemos, se nós não temos a condição da análise, nós temos que olhar pelo sermão profético. Onde nós nos instalamos? Onde está a nossa responsabilidade? Essa colocação de valores, amizade, pode-se ter amizade de todos os sentidos, até porque a reencarnação muitas vezes nos explica. Amigos, primos, pessoas que nós nos reencontramos. Tem alguém que nasce lá no Amazonas, o outro nasceu lá no Rio Grande do Sul, se encontram em um outro estado e constroem famílias, são espíritos. Somente a doutrina espírita explica isso. Alguém vem de um país da Europa, se encontra com outro do Oriente, e aqui tornam-se famílias, e muitos espíritos têm essa oportunidade de reencarnar. Ninguém de nós pode dizer que tem conhecimento da verdade, o que é o que está acontecendo no mundo espiritual dentro do planejamento. O que nós entendemos é que todos nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, conhecer a si mesmo, buscar e achareis, é nosso dever, está dentro do nosso compromisso. Os valores são relativos e, principalmente, não é que são adaptáveis, mas se nós seguirmos mais ou menos o que está aqui, com certeza o nosso planeta bendito será outro. E os espíritos que aqui estão chegando encontrarão as melhores condições para realizar os seus desígnios. Em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Então, aqueles que alegam, a pandemia está morrendo, o Brasil já está chegando a 480 mil mortes. Tá, mas o número de nascimentos está perto de 480 mil também, 450 mil. Então, não é uma troca, é simplesmente está havendo uma transformação. Então, de uma forma coletiva, muitos nem eram divulgados. As crianças, existem crianças recém-natas, crianças aqui físicas partindo, existem. São aquilo que nós aprendemos no livro Entre a Terra e o Céu. São os completistas.
Eles estão... Manassés é o grande exemplo lá do entre o céu e a terra. Então, eles estão aqui exatamente finalizando aquele seu compromisso para aqui estarem. E essas emigrações e imigrações são todas importantes. Partem 15, chegam 10. Chegam 20, partem 18, e assim vai. Então, isso vai ocorrendo naturalmente. É que hoje tem mais divulgação. A informação hoje chega mais rápido para nós. Então, muitas vezes nós temos a noção de um desequilíbrio, mas aí nós estaríamos rebaixando Cristo à nossa condição inferior, como se ele não tivesse um controle, como se ele não soubesse o que está acontecendo. E Deus, em sua infinita misericórdia, perderia os seus atributos, não só o da justiça, mas o maior deles, que é o da perfeição absoluta. Então, nós podemos até encontrar dificuldades de compreensão e de entendimento, mas se nós nos dedicarmos a buscar o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, as lições que o Mestre nos deixou aqui como legados, nós vamos conseguir compreender, com a ajuda da codificação kardeciana, sempre orientados pelos benfeitores. Os livros da codificação. Se o livro dos Espíritos nos mostra de onde viemos e a nossa destinação, o livro dos médiuns nos apresenta o mundo espiritual e as leis que o regem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o caminho que todos nós estamos a trilhar. É o pão que nos alimenta, a fonte de água viva que sacia a nossa sede. O céu e o inferno retira todos os misticismos e as crendices, não só do inferno, do Satanás, do diabo, mas também do céu e dos campos elíseos. E ainda temos a Gênese, que nos mostra toda a evolução, desde o cristal até a esfera crística. Então, que ninguém alegue desconhecimento para erros ou falhas neste momento da nossa encarnação. Os flagelos destruidores e os cataclismas devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovação da população corporal do globo, dela se aprimorar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Se fosse terremotos, se fosse tsunamis, se fosse maremotos, se fosse acidentes com aeronaves, com trens, metrôs, desabamentos, incêndios, sim, isso ainda acontece até hoje. A forma é que esses desencarnes, desta forma que nós chamamos violentas, os corpos físicos, os corpos materiais, geralmente são dilacerados. E isso, além da dor, além do sofrimento de quem parte, os traumas que chegam no mundo espiritual, também deixam sequelas e desdobramentos no mundo aqui encarnado para os espíritos, para os familiares que ficam. Esta forma, entre aspas, suave, ali com uma internação, ali dentro de uma reflexão, onde muitas vezes o isolamento, onde muitas vezes o espírito está tendo a oportunidade de encontrar-se consigo mesmo, pelo menos, vamos assim dizer, não está havendo aí esse momento da violência, não está vendo aí essa mutilação, não está tendo essa violência para o corpo que serviu de ferramenta ou de instrumento para o espírito. Então, chegadas e partidas coletivas, a partir de 2, já são coletivos. Jesus disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Porque é coletivo. Quando Jesus assim o diz, ele está dizendo que ele é o equilíbrio, que ele é a harmonia para os encarnados. Por quê?
Como nos ensina Paulo de Tarso, estamos cercados por uma multidão de testemunhos. Da mesma forma, as criaturas estão tendo essa oportunidade. Nós temos um corpo físico que não sofreu a violência da mutilação, mas, por outro lado, ensinando aos familiares que ficam o desapego, porque a maioria, muitas vezes, nem tem como ir lá dar o último adeus ou até breve aos seus entes queridos que estão retornando. Na destruição que por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada mais há do que do rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que, por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir, cedo ou tarde. E isso está dentro da programação, está dentro do nosso planejamento. Então, quando nós compreendermos que o que morre é o corpo, que o que acaba é o corpo, mas principalmente quando nós tivermos a certeza de que o amor não morre, de que o amor continua e nada é capaz, né, de romper os liames construtivos do amor, nós vamos compreendendo que a morte não é o fim, mas sim um recomeço, uma oportunidade de recomeçar ou de refazer. Já dissemos e mostramos que de tempos em tempos, periodicamente, a humanidade atinge um momento de depuração, que é sempre precedido de um expurgo planetário, para que se dê um passo avante em sua rota evolutiva. Sim, é só compararmos a população do nosso planeta a cada 200 anos, nós vamos ver como o número de espíritos aumenta consideravelmente. Como a população encarnada hoje, ela é consideravelmente muito maior, né? Segundo o Ave Cristo, a época em que foi escrito, 300 anos depois de Cristo, o Ave Cristo, o Emmanuel fala que quando o Quinto Varro e o seu filho Tassiano estavam ali no Coliseu para serem queimados na fogueira, ele fala que a população da Terra era mais ou menos em torno de 4 milhões de pessoas naquela época. Então, imaginemos hoje o que isso representa para todos nós. Então, de tempos em tempos, acontecem essas partidas coletivas. De tempos em tempos, há essa renovação espiritual para fazer avançar não só os espíritos que ficam, mas os que partem terem a oportunidade de se recomeçar e poder estar aqui na Terra regenerado. Estamos agora vivendo novamente um período desses, e nos planos espirituais superiores já se instala o Divino Tribunal. Seu trabalho consiste na separação dos bons e dos maus, compatíveis ou incompatíveis com as novas condições de vida que devem reinar futuramente. Alguns dirão assim: mas a doutrina espírita não tem isso. É o que Jesus disse: haverá separação das ovelhas e dos bodes, das ovelhas e dos cabritos ali. Ele está falando do bem e do mal, daqueles que estão dispostos e que podem colaborar e daqueles que vão ser exilados, daqueles que vão ser degradados para outros mundos. É natural. A importância que se tem de compreender todo o processo que ocorreu em Capela é exatamente o que vai acontecer na Terra. Estamos tendo uma oportunidade, nós estamos sendo avisados desde o momento em que o amor em forma humana veio aqui entre nós, que é Jesus. Ele está dizendo: orai, vigiai, amai ao próximo como a si mesmo.
não matar, não roubar. Ele está falando de uma série de ensinamentos. Existem muitas moradas da casa de meu pai, mas nós não estamos observando a isso. A separação é inevitável. Não se coloca pessoas que estão sadias, pessoas que estão sãs, internadas num hospital, junto a pessoas que estão doentes, que estão ali contaminadas, qualquer que seja. Da mesma forma que nós não enviamos para os presídios, para a cadeia, quem não cometeu nenhum ato infracional. Então, se as criaturas estão indo nessas condições, se existem doentes, se existem criminosos, se existem aqueles que cometem as infrações, eles são os responsáveis por isso, mas não Deus, não Jesus. Cada um de nós é preciso assumir o leme da nossa vida e da nossa existência. No Evangelho, está claramente demonstrado pelo próprio Mestre a natureza do veredito. Passaram para a direita os espíritos julgados merecedores de acesso, aqueles que, pelo seu próprio esforço, conseguiram a necessária transformação moral. Ou já, então, incapazes de ações criminosas conscientes. Os que tiverem dominado os instintos da violência pela paz, do egoísmo pelo desprendimento, da ambição pela renúncia, da sensualidade pela pureza. Ou seja, a separação se faz simplesmente porque nós vamos nos despindo de todas essas impurezas morais. Nós vamos nos livrando de todo. Se nós tivéssemos para com a nossa moral, se nós tivéssemos para a nossa vida espiritual o mesmo cuidado que nós temos para com o nosso corpo físico perecível, nós, com certeza, o planeta já estaria muito melhor. Mas não, nós tomamos banho, nós fazemos a nossa higiene bucal, nós estamos com dor, procuramos logo o médico, vamos procurar a medicação necessária. Mas espiritualmente, quando nós falamos de moral, muitas vezes nós nos deixamos levar. As pessoas até falam assim: ah, mas eu não faço isso, eu não cometo adultério, eu não roubo, eu não mato. Mas não, a questão não é você fazer. O que você está fazendo para que isso não mais ocorra? Qual é a sua contribuição para que essas situações deixem de fazer parte do nosso cotidiano? Então, nós não seremos julgados pelo mal que fizemos, pelo mal que praticamos. O que vai cobrar, o que a nossa consciência vai nos cobrar, é o bem e a caridade que nós deixamos de fazer quando foi possível. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho e pelo egoísmo, pelo fanatismo e pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que verá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. Porque autoridade, poder, mordomia e privilégio traz muitas facilidades. Ignorância e falta de conhecimento facilita muito conduzir ovelhas. Então, essa situação, quando fala do Evangelho, quando falamos de seguir os ensinamentos de Jesus, é preciso ter em prática. Nós conhecemos a história dos apóstolos, nós conhecemos a história dos discípulos, nós conhecemos as histórias dos santos. Nós temos aqui no próprio Chico, no Eurípides Barçanufo, nós temos na Anália Franco, nós temos no Batuíra grandes ícones e grandes vultos da doutrina espírita.
nós temos nesses exemplares aí o que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele é estudado. A Bíblia é o livro mais pesquisado e mais estudado do mundo. Mas e a prática? O Evangelho não é somente para ser conhecido. O Evangelho é para ser praticado, vivenciado na sua plenitude e em todos os momentos da nossa existência. Nesse período de transição, não haverá mais, nesse período de transição, não haverá sinais pela qual a humanidade poderá entender que a mudança chegou? A pergunta que Kardec faz é bem nossa, está nesse livro, Obras Póstumas. Nesse período não de transição, quais os sinais de que a humanidade poderia entender que já chegou esse momento de transformações? É bem nós, né, que estamos querendo saber quando vai começar, porque assim nós podemos nos preparar. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Ou seja, nós não vamos ver milagres, nós não vamos ver curas, nós não vamos ver nada de maravilhoso e nem de sobrenatural. Até porque a doutrina nos explica claramente, a doutrina espírita ou o espiritismo, ele nos mostra que os milagres não existem. E também, condenar o espiritismo simplesmente por aquilo que ele não explica é atestar a ignorância, porque muitos fatos não nos são permitidos a ter ainda conhecimento. A Terra se acabará, como descrito no Apocalipse? Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir, e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai se elevar na hierarquia dos mundos. Isso, aqueles que forem contra, aqueles que forem resistentes, todos eles serão levados. O bambu, quando vem a tempestade, o bambu, quando o vento sopra forte, ele se dobra, ele vai até o chão, mas ele resiste, ele se salva. As árvores, muitas vezes, quando vem a tempestade e o vento, elas resistem. Por isso que os seus galhos quebram, por isso que elas se partem. É isso que ele está dizendo. A Terra vai mudar a hierarquia? Sim. Vai passar a mundo de regeneração? Sim. E aqueles espíritos que não quiseram aprender, aqueles espíritos resistentes à mudança e à transformação, serão todos eles aí exilados e todos terão novas oportunidades, mas em situações muito mais difíceis do que agora. As Escrituras anunciam um fim. O Espiritismo já nos afirma que o mundo não se acabará. Então, que fim é esse? Ou seja, nós estamos no meio de uma contradição. A Bíblia, as Escrituras falam que sim, o Espiritismo fala que não. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. O que ele está dizendo? Exatamente isso. As dificuldades que nós tínhamos com as casas simples, as casas com quintal, com varanda, com jardim, isso deixará de existir. Por quê? Vem uma nova mentalidade, vem o progresso. Então, em vez de você ter uma, duas casas, então vem aqui, levanta-se um edifício e constrói não sei quantos andares, com quantos apartamentos,
quantas famílias, quantos espíritos, quantas vidas em um local que, de repente, viviam 6, 8 pessoas. Então, isso nós temos que transportar para a nossa vida espiritual. Isso nós temos que entender dentro da lei do progresso e da lei do trabalho. O mundo material, o planeta Terra, vai continuar sendo o mesmo, melhorado, aperfeiçoado, graças aos espíritos, às emigrações que estão chegando. E provavelmente, claro, no mundo regenerado, no mundo melhorado, o planeta Terra, nós teremos outras condições. Nós vamos ter novas formas de vida e, principalmente, de condições materiais que vamos desenvolver. Como identificar os sinais pelo qual o período de transição está se intensificando? É como se não se operasse com bastante rapidez e destruição. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados dos números dos vivos. Isso não é filosofia, não. Está escrito. A doutrina espírita, o Obras Póstumas, que foi escrito depois, mas é uma compilação de vários artigos de Kardec nos periódicos, já alertava para isso lá em 1868, quando ele falava. Então, de que o número de suicídios se multiplicaria. Até mesmo hoje nós nos surpreendemos quando fala que crianças que se suicidam ou que crianças estão se suicidando. Mas por quê? Porque não leram as obras póstumas, porque não leram o sermão profético. Lá diz que haverá fome, que haverá morte, não relata o gênero de morte, mas todos são crianças físicas, são crianças materiais, mas são espíritos milenares. Loucura não é só essa loucura física, não é só essa alienação mental. A loucura, muitas vezes, ela, da conquista, do ter, do ser, isso também é considerado uma loucura espiritual, uma loucura emocional. Então, é assim, aqui sim, no final, é filosofia que Kardec usa. Muito, mesmo antes de morrerem, muitos já estão riscados dos números dos vivos, porque muitos poucos vivem, a grande maioria apenas existe. E aí está, mais uma vez, a mudança que ocorrerá na Terra será brusca ou gradual? Como ela se processará? A Terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nela encarnavam não mais encarnarão. Ou seja, qual é a nossa contribuição? Sim, todos nós fomos filhos, depois fomos pais, hoje a grande maioria somos avós, né? Seremos bisavós, grande parte, e todos nós temos que fazer todo o possível, porque a oportunidade de estar aqui na Terra regenerada vai nos colocar nas condições de, muitas vezes, nós reencarnarmos na condição de filhos dos nossos bisnetos, observando a lei do progresso e, principalmente, a lei da reprodução que está lá no Livro dos Espíritos. Então, a mudança ocorrerá? Sim, não a olhos vistos, mas será percebida de uma forma suscetível. Por quê? Porque esses espíritos mais violentos, esses espíritos resistentes, aqueles que ainda se comprazem no mal, os ciumentos, os invejosos, os gananciosos e os intolerantes, já estão recebendo, já estão sendo avisados de que na Terra
não mais reencarnarão. E a nossa próxima aula, semana que vem, dia 15, será a continuação dos sermões de Jesus. O sermão do cenáculo será o nosso tema. No sermão do cenáculo, que é conhecido não só pela Santa Ceia, quando Jesus distribui o pão, o corpo e o sangue do Cristo, tão usado na liturgia, mas no sermão do cenáculo nós temos uma das mais belas lições do Cristo, da humildade e da simplicidade, quando Jesus, então, ali lava os pés dos discípulos. Então, nessa oportunidade dos 4 sermões de Jesus, cada um deles tem um objetivo específico e nós vamos dar continuidade ao nosso desenvolvimento exatamente dentro da visão espírita, dentro daquilo que os benfeitores nos trazem. O sermão do cenáculo ficou assim designado por ter sido proferido no recinto onde Jesus fez a chamada última ceia antes de sua prisão. O sermão do cenáculo é tão importante, edificante e substancial quanto o sermão da montanha. Depois de repartir o pão, simbolizando a doutrina que trazia, e o vinho como essência da vida, representando o espírito que há de vivenciá-la sempre. Depois de ter lavado os pés dos discípulos em sinal de humildade e pureza de alma, Jesus inicia o seu discurso com memoráveis palavras de conforto, esperança e resignação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E para encerrar, instrução espírita doutrinária. É a instrução baseada na pedagogia de Jesus, em que predomina a relação mútua entre o instrutor e o aprendiz. O instrutor não se coloca como um sabe-tudo, porque sabe que seu espírito, criado simples e ignorante, não tem idade. A idade física é apenas um momento particular em seu longo caminho evolutivo. Sem isso, podemos simplesmente divulgar histórias e opiniões pessoais. Por isso que nós falamos, não existe um instrutor espírita, não existe um professor de espiritismo. Existem pessoas que estudam, que pesquisam, existem pessoas que compartilham experiências, existem aqueles que, reunidos em torno de um mesmo ideal, trabalhamos para um planeta